Aula Arte Ambiental, por Denise Moura. Arte ambiental. A arte ambiental são práticas artísticas que englobam as abordagens históricas da natureza na arte, desde pinturas figurativas de paisagens até os mais recentes tipos de trabalhos ecológicos e politicamente motivados, como obra de artistas ativistas. Vamos então ver um pouco de cada um desses movimentos que abordaram a arte ambiental e as evoluções que ocorreram nesse caminho. Vamos ver um vídeo que nos conta um pouco mais sobre como a natureza influencia a arte. A beleza da natureza inspira a arte. E assim tem sido desde os primórdios da humanidade. Das pinturas rupestres retratando cervos, cavalos e bisões, ao lapidar de preciosas gemas, o misturar pigmentos para mesclar cores, presentes nas flores, no céu, no mar. Nas mais diferentes eras, em todas as épocas, a galeria de arte da humanidade tem expressões daquilo que contemplamos e apreciamos no natural. A natureza faz parte da nossa arte. E como é a arte na própria natureza? A arte é, em geral, compreendida como qualquer atividade ou produto realizado pelo ser humano com finalidade estética e comunicativa. A arte expressa ideias, emoções e visão de mundo utilizando recursos plásticos, linguísticos ou sonoros, e assim compondo obras. Obras que também podemos encontrar na natureza quando reconhecemos expressões magistrais de arte ali presentes. Se a gente considerar a relação natureza e arte, seria bem interessante nós pensarmos sobre algumas experiências da humanidade, desde a pré-história até os dias atuais, onde a natureza é elemento fundamental para a criação artística. In the early Renaissance in Europe, one of the greatest artists that we know was Albrecht Dürer. And a famous painting of his depicts a rabbit. Many people have seen this. It's exquisite detail. You can see individual pieces of the fur and the eyes and the ears and the limbs of the rabbit, beautifully rendered by Dürer. But think about it, he's painting something that already existed. In other words, the art of his beautiful painting of this rabbit depends on the rabbit itself. The rabbit itself is the source of the beauty. Without the rabbit being there for Albrecht Dürer to see and to paint, there would be no painting. So in a sense, the beautiful art of Albrecht Dürer, which is exquisite, it would need millions of dollars now to buy that painting, depends on this little ordinary rabbit, which isn't ordinary at all. In a sense, the art is already there, and you can go in case after case. Butterflies, orchids, even snakes. I think a beautiful boa making its way through the jungle floor as it's moving along, or these little brown snakes that I see in Chicago when I go out and walk in the forest that in the fall love to come out on the path in the sunlight and warm themselves. You study them in detail and you see this exquisite, really artistry in this little ordinary snake. So the more we look at nature in detail, the more artistry we see.
Na arte contemporânea, por exemplo, nós temos toda uma sorte de artistas que trabalham de forma direta com a natureza, né? Podemos citar dois grandes movimentos, um deles é a Land Art, que trabalha na natureza e com a natureza, intervindo de forma direta, imediata, com ações intervencionistas mesmo, na própria natureza, alterando esse destino físico que nos foi dado, né? Recebemos isso como prêmio, e também a body art, até tomando uma consciência, uma retomada de consciência em que nós, no mundo contemporâneo, a gente percebe claramente que o homem não está dissociado da natureza, algo que talvez ao longo da civilização, cada vez mais a gente foi estabelecendo um hiato entre natureza e ser humano. E agora existe um processo de retomada, de reaproximação, e a arte é uma potência para pensar e manifestar esse religare. El ser humano sigue mirando al arte desde la naturaleza. Esa es la primera idea que es interesante, ¿no? Nosotros podemos hablar de movimientos artísticos más o menos modernos, evolucionados, abstractos, pero al final todavía sigue llenándonos un buen paisaje, un mar, una puesta de sol, el dibujo de los colores de un campo verde con flores. Sigue todavía, ¿por qué? Porque nosotros, nuestra estética sigue volviendo a nuestros orígenes. Nosotros necesitamos esa imagen inicial que nos configura y nos da cierto consuelo y tranquilidad. A mí hay algunos elementos artísticos de la naturaleza que me resultan cuanto menos llamativos. A mí me gusta pintar y me cuesta mucho trabajo conseguir algunos colores. Es más, a veces cuando paseo con mi esposa y vemos ciertos colores, nos reímos porque digo, si yo pintase ese color nadie lo creería. O sea, nadie pensaría que eso es verdad, que ese color, pero existen esos colores. Y existen colores que además tienen un significado, o sea, que el verde sea verde en los campos, que produzca esa tranquilidad, ese consuelo, esa solaz, no es gratuito. Que una salida, una puesta de sol tenga una frecuencia tan baja de color y sea un rojo o colores anaranjados, no es gratuito, porque es que alguien me está diciendo, mira la puesta de sol, esto es relevante. Quantas e quantas vezes nós olhamos para pôr de sol, amanhecer, luminosidades, nuvens, e reconhecemos ali obras de arte. Então eu vejo a natureza como se eu estivesse vendo um quadro, o que na verdade deveria ser o inverso, né? Vemos quadros são como se estivéssemos vendo a natureza. E nesse sentido aqui a gente vai ter um conjunto de cores quentes, né? No caso o amarelo, o laranja, o vermelho, que nos dá uma dimensão de calor, né? De quentura, né? Que é sem dúvida alguma o elemento visual cor, que é o regente da experiência que eu tenho ao me deparar com essa obra de arte, ou melhor, com essa paisagem. Quizá nos hemos perdido un poco esta dimensión de la naturaleza porque nuestro mundo es un mundo que tiene saturación de colores. Tenemos muchos colores en todos lados, hemos facilitado los colores y por eso en ocasiones a lo mejor nos parece mucho más plano la naturaleza. Pero volver a la naturaleza y ver y detectar y el porqué de los colores. Ayer veía un verde brillante después de la lluvia, vibrante, con un sol dorado de la puesta. Qué color tan bonito, ¿no? O sea, qué detalle, qué difícil de conseguir este color en cualquier quadro, en cualquier imagen, ¿no? Há conjunto de cores que nós não conseguimos, às vezes, reproduzir num tecido para fazer uma roupa. Aquilo é tão lindo no animal, mas não fica bem na gente. Ou quando a gente quer reproduzir, a gente não consegue fazer do mesmo jeito. Cores que aparentemente não combinam e ficam lindas em alguns animais, não é? E flores também. Você vê roxo com amarelo, fica uma coisa maravilhosa. Vai vestir uma roupa roxa e amarela, fica uma coisa terrível, horrorosa. Então, assim, mas na natureza fica lindo. Como que conseguiu combinar cores tão diferentes e dar uma harmonia tão grande que nós olhamos e dizemos, não, isso é maravilhoso. Eu nunca faria uma coisa dessa. Salvo algún autor clásico que haya llamado la atención, Van Gogh y tal, que altera
algunos colores, donde hay muchas teorías, ¿no? Seguramente sería por alguna enfermedad que padeciese el pintor y tal. Nosotros encontramos aquellos colores que responden a las combinaciones naturales de la naturaleza, los encontramos como armoniosos, los encontramos como confortables. Hay ciertas combinaciones de colores que nos afectan, ¿no? Y nos afectan negativamente, ¿no? Que no son soportables mucho tiempo. Es decir, hay ciertos colores que si constantemente estuviésemos expuestos a ellos, tendríamos problemas incluso de salud, ¿no? Problemas mentales. Ciertas combinaciones que no son, y lo decimos normalmente, no son naturales. ¿Por qué decimos que no son naturales? Porque no solamente porque se encuentren en la naturaleza, sino porque nos afectan en nuestra armonía, en nuestra coherencia, en nuestra manera de expresarnos de forma normal y espontánea. Ahí tenemos también mucho que aprender, ¿no? Cuando uno visita países como Brasil y ve, por ejemplo, las aves, la variedad, el uso de los colores, las formas, los plumajes, entre todo el follaje del verde y de ciertos tonos de color verde, nosotros encontramos volando un tucán y es como que se nos abre, hay un insight mental, ¿no? En ese momento dices, ¡wow, qué espectacular!, ¿no? Pero si te das cuenta son detalles, o sea, no es la sobreabundancia, la saturación de un color, ¿no? Hay colores que resultan como más aposentados, más estables, nos producen solaz, ¿no? Sentarse a ver un prado extensísimo con un lago al final de color verde, a cualquier persona le hace mucho bien, le produce salud, ¿no? Me está dando un mensaje este proceso, ¿no? Me está ayudando a entender que yo estoy diseñado con relación también a ciertas formas y a ciertos colores, ¿no? A natureza tem papel vital em nossa expressão criativa, inspirando a Sinfonia das 4 Estações de Vivaldi. A arquitetura de Frank Lloyd Wright e a fotografia de Ansel Adams, descortinando que a arte já estava ali antes mesmo de nós existirmos. Tente ir a um museu de arte e não encontrar paisagens campestres, o ar exótico das montanhas, o céu em suas mais diversas tonalidades, pássaros em revoada ou qualquer outra representação dos reinos animal, vegetal ou mineral. As texturas, cores e formas do mundo natural surpreendem e inspiram. E já sabemos que o contato com a natureza estimula a própria criatividade e capacidade cognitiva. O artista enxerga a arte já ali presente. Henri Rousseau, pintor pós-impressionista francês, dizia: "Nada me faz mais feliz do que observar a natureza e pintar o que eu vejo." E o que seria de Monet sem as suas ninféias? Quando me perguntam como reconhecer uma obra de arte, eu gosto de usar um exemplo, um episódio proposto pelo Pablo Picasso, famoso artista cubista, um dos gênios da arte do século XX, e ele disse o seguinte: se você quiser saber se você está diante de uma obra de arte, pegue um espelho e vire esse espelho para o quadro. Espere 30 segundos. Quando você tirar o espelho, se esse espelho estiver embaçado, é porque a obra respira e, portanto, é uma obra de arte. É claro que nós vamos parar o vídeo por aqui, mas para quem quiser vê-lo até o final, é só ir até o final da aula, tá no link, tá na bibliografia, tá bom? É muito interessante, vale a pena. Como vimos no vídeo, a arte ambiental começou com as pinturas rupestres paleolíticas. E embora ainda não tenham sido encontradas paisagens, as pinturas rupestres representaram outras observações pré-históricas da natureza, como animais e figuras humanas, mostrando como a natureza durante séculos permaneceu como tema preferencial da arte. Exemplos mais modernos de arte ambiental decorrem da pintura e da representação de paisagens. Quando os artistas pintam no local, eles desenvolvem uma conexão profunda com o ambiente, envolvem o seu clima e trazem essas observações próximas em suas telas.
Os fundamentos da arte ambiental começaram com o movimento artístico romântico de 1800 a 1850. Como exemplo, temos as pinturas de John Constable, que tinha a natureza como seu principal tema e que é considerado um dos maiores paisagistas. O romantismo contrariava as ideias classicistas e neoclassicistas, dando preferência às ideias individuais e às emoções. Os artistas do romantismo não confiavam no mundo humano e por isso acreditavam que a conexão com a natureza era fundamental para suas obras. Assim, baseavam sua arte puramente em suas ideias originais e da natureza e evitavam interferência externa de fatores não naturais, como na obra de Caspar David Friedrich. Daniel Cabaleiro. Fazendo um parêntese, um exemplo contemporâneo da arte ambiental naturalista como representação da beleza é o trabalho do artista plástico paulistano Daniel Cabaleiro, que relaciona o meio ambiente urbano e suas questões. Conhecedor e observações das atuais áreas verdes urbanas da metrópole do século XXI, o artista em sua exposição O Jardim expõe vários painéis com imagens naturalistas de diferentes épocas, misturadas a fotografias atuais de plantas de jardim ornamentais, criando um forte contraste entre o passado nativo e a vegetação exótica. Em outra parte, grandes extensões de vidros foram pintadas, fazendo com que a transparência do vidro crie uma impressão interessante entre o desenho da paisagem e a realidade logo atrás. Aqui nós vamos ver um vídeo sobre o trabalho desse artista. Entre ruas, prédios e jardins, um elemento simples está em todo vitral: as flores. Desenhadas à mão com caneta de tinta acrílica branca, o artista plástico Daniel Cabaleiro traz em seus desenhos a delicadeza de elementos da natureza paulistana e do cotidiano da cidade. A mostra inédita O Jardim é a nova exposição do Espaço Cultural do Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos. Fazer esse trabalho para mim foi um desafio. Ele tem uma estrutura já definida de como que eu teria que atuar nesse espaço, né? Ocupando a lona, os elevadores e os vidros, né? Aqui é um hospital, as pessoas vêm aqui para se consultarem, né? Então é um trabalho assumidamente decorativo, feito para momento de relaxamento, de prazer, de ter um entretenimento para os olhos. Esse foi o mote do trabalho. A pesquisa desse trabalho se deu a partir de estudos e papéis de parede panorâmicos do século XVIII, que são baseados em desenhos naturalistas. Eles são meio que um remix de gravuras de vistas que os naturalistas faziam naquela época do Brasil e de outros países exóticos. O equilíbrio entre ambiente urbano e natureza foi definido em pesquisa fotográfica feita no jardim e ao redor do hospital. O meu procedimento aqui foi tirar fotos de plantas dos arredores, de jardins dos arredores do hospital e do hospital. Elas refletem um pouco a diversidade cultural de São Paulo, são espécies que foram trazidas por imigrantes. E aí eu fiz um recorte dessas espécies e remontei com uma vista panorâmica do que seria São Paulo selvagem, São Paulo antes da cidade. O olhar diferente do artista para o cenário naturalista que envolve o hospital pode ser admirado na pintura digital instalada na lateral da rampa de acesso para o segundo andar e na porta dos elevadores. A estratégia aqui é diferente dos outros trabalhos da lona e do elevador, né? É um trabalho que não tem cor, ele é um fio branco, transparente, que preserva a vista para o jardim. É um jardim projetado pelo Burle Marx. É tudo feito com uma pesquisa botânica. Cada espécie que eu estou retratando aqui, ela existe, historicamente ocupava essa área. E aí você tem um jogo de tempo e de luz aqui. Tem momentos do dia que você enxerga melhor o desenho de fora para dentro, à noite você enxerga melhor de dentro para fora. E o desenho está sempre aparecendo e desaparecendo como uma miragem, se relacionando com o jardim de fora.
É a primeira vez que eu vejo uma exposição em um hospital, nunca havia visto antes. É muito interessante o que o artista está fazendo aqui, porque ele brinca com a criatividade, sobre esses desenhos com caneta de propaganda e tira um pouquinho, quebra o clima de um hospital, né? E tira o estereótipo de que uma exposição é só em um museu. A instalação do Daniel Cabalheiro é o 9º projeto que a gente está apresentando aqui no Hospital Edmundo Vasconcelos. E ele traz uma novidade que é o desenho que vai sendo desenvolvido no vidro pelo artista. Ele vai desenhando diretamente sobre o vidro com uma caneta especial. Então é um projeto que os visitantes, os pacientes e funcionários do hospital podem acompanhar diariamente. Esse desenho vai crescendo, vai tomando forma e vai mudando o espaço da instalação e as pessoas vão participando disso. E a proposta do artista é justamente criar esse diálogo de uma paisagem interna com uma paisagem externa. E dessa vez a paisagem externa aparece muito mais e passa a fazer parte do trabalho também. Um dos objetivos que nós temos aqui no Espaço Cultural Edmundo Vasconcelos, além de possibilitar que as pessoas contemplem a arte no ambiente hospitalar, o que torna o ambiente mais agradável, mais saudável, mais acolhedor, é também permitir essa interação entre as pessoas que frequentam o ambiente, o hospital, os nossos funcionários e até mesmo com o artista. E essa instalação do Daniel permite justamente atender a esse público que gostam de visualizar a obra, mas também o jardim do hospital, o que valoriza ainda mais o trabalho do artista. Voltando para o nosso estudo sobre o romantismo, as esculturas destas épocas procuravam evocar emoções humanas com o intuito de retornar à natureza, e para isso combinavam elementos da natureza com elementos humanos, para representar ideias de maneiras mais concretas. Embora as obras do romantismo que mais se destacaram foram as pinturas, a escultura foi guiada pelos mesmos princípios naturalistas, inspirados na Revolução Francesa, expondo a injustiça do desapego da humanidade pela natureza, chocando e despertando a humanidade para a ação. Os escultores mais importantes da época, que em sua maioria eram franceses, eram conhecidos como animalier, que significa escultor de animais, pois muitas esculturas do romantismo são simplesmente representações de animais. Antoine Louis Barye é conhecido como o pai desta escola do romantismo. William Turner, considerado um dos precursores do modernismo, também se dedicou à pintura de paisagens, através de colorações expressivas, fruto de seus estudos de cor e luz incidentes sobre o céu e o mar, sendo este uma constante nas obras deste pintor inglês. Visto como reação do campo artístico à Revolução Industrial e ao Iluminismo, surgiu o neorromântico, cujas principais obras de arte incluíam adorar a beleza da natureza, assim como imagens de destruição e poluição, a fim de enfatizar a injustiça e a desigualdade ambiental, como vemos nessa obra de Claude Monet, já pertencente ao movimento impressionista. Aliás, o artista francês Claude Monet é considerado o mais célebre pintor entre os impressionistas, tendo uma de suas obras, Impressão Nascer do Sol, que vemos ao lado, originado o termo impressionismo. Apaixonado pela natureza, o artista criou seu próprio jardim, com direito a um lago em que pôde explorar toda a beleza originada das flores e da luz solar que incidem nelas. Esse movimento, o impressionismo, ocorreu entre 1871 a 1914, e os artistas da época costumavam produzir suas telas ao ar livre, com o intuito de capturar as tonalidades que a luz solar refletia nos objetos, utilizando de pequenas e rápidas pinceladas, misturando a tinta diretamente na tela, com a finalidade de capturar o momento, como na imagem ao lado do quadro de Monet, A Ponte,
no Jardim do Artista, em Giverny, na França. Uma outra grande obra que nos mostra como a natureza pode fascinar o artista, fazendo com que ele crie uma arte incrível aos nossos olhos, é Noite Estrelada, de Van Gogh. Esse artista holandês pós-impressionista é considerado um dos artistas mais influentes na história da arte ocidental, criando diversos trabalhos que se basearam na observação da natureza. Vamos ver agora um vídeo sobre a arte impressionista. Surgido na França em 1874, o impressionismo foi um movimento artístico que passou a explorar a intensidade das cores e a sensibilidade do artista de forma conjunta. Os impressionistas buscavam retratar em suas obras os efeitos da luz do sol sobre a natureza e, por isso, quase sempre pintavam ao ar livre. A ênfase, portanto, era dada na capacidade da luz solar em modificar todas as cores de um ambiente. Assim, a retratação de uma imagem, mais de uma vez, porém em horários e luminosidades diferentes, era algo normal. O impressionismo explora os contrastes e a claridade das cores, resplandecendo a ideia de felicidade e harmonia. Para os impressionistas, os objetos deveriam ser retratados como se estivessem totalmente iluminados pelo sol, valorizando as cores da natureza. Além disso, as figuras não deveriam ter contornos nítidos, e o preto jamais poderia ser utilizado. Até as sombras deveriam ser luminosas e coloridas. As cores e tonalidades não devem ser obtidas pela mistura das tintas na paleta do pintor. Muito pelo contrário, devem ser puras e aplicadas separadamente nos quadros, em pequenas pinceladas sobrepostas. É o observador que, ao admirar a pintura, combina várias cores, obtendo o resultado final. A mistura de cores deixa de ser uma técnica de pintura para ser um efeito óptico. Os principais artistas impressionistas foram Monet, Manet, Renoir, Vicente Van Gogh, Degas, Cézanne, Baudin, entre muitos outros. No Brasil, o representante máximo do impressionismo foi Eliseu Visconti, o qual teve contato com a obra dos impressionistas europeus e soube transformar as características do movimento conforme a cor e a atmosfera luminosa do nosso país. Inicialmente, a arte ambiental estava muito mais relacionada à escultura, mas essas práticas tradicionais passaram a ser consideradas cada vez mais obsoletas e potencialmente desarmonizadas com o ambiente natural, expandindo suas criações em diversas formas de arte em locais cada vez mais inusitados. Com o nascimento da arte minimalista, em meados da década de 50, iniciou-se um movimento que buscava transcender os limites físicos das galerias e museus, que já não atendiam mais às demandas de muitos artistas, pois suas obras, instalações e outras atividades artísticas visavam ser expostas fora dos limites do espaço institucional. Um exemplo são essas esculturas minimalistas feitas de alumínio do neozelandês Ben Foster. Além disso, um outro movimento artístico que se originou na Itália na década de 1960 combinava aspectos da arte conceitual com temáticas da natureza e cotidiano, e fazia uso de materiais simples, comuns e naturais, como terra ou jornal, sucatas, papel, vegetal, metal, comida, sementes, areias, pedra e tecido, com criatividade e espontaneidade. A arte povera se destacou na pintura, a escultura, instalações e performance. Sua ideia era propor uma nova reflexão estética sobre o produto artístico e trazer à tona sua efemeridade através da utilização de materiais simples e naturais,
uma crítica à industrialização e ao consumismo. Você vê como exemplo a arte povera Marisa Mers. Vamos ver agora Olá, pouco pessoal, mais hoje nós sobre a vamos arte falar povera. sobre arte povera. Arte povera ou arte pobre foi um movimento italiano radical em que os artistas utilizavam materiais inesperados e do dia a dia. Ela foi pensada em parte como uma proposta às turbulências políticas da Itália das décadas de 60 e 70 e em parte para se opor ao tradicional sistema de galerias de arte e exposições. A arte povera, ela foi praticada por jovens artistas de Turim, de Milão, de Gênova e de Roma. Eles usavam uma ampla gama de materiais bem pouco convencionais e muito baratos, como terra, trapos, chumbo, plástico, vegetais, ceras e galhos, com o propósito de se opor aos materiais artísticos tradicionais, como as tintas e as telas, ou o bronze e até mesmo o mármore. O crítico de arte e curador italiano Germano Celan, ele usou pela primeira vez o termo arte povera no ano de 1967 para referir-se à obra de artistas como Giovanni Anselmo, Alighiero e Boetti, Pier Paolo Calzolari, Mario Mers, Marisa Mers e Giannis Cornelis. As suas obras eram bem variadas, consistindo em assemblagens, instalações, performances e amplas interpretações, todas livres das convenções e expectativas. Embora o movimento tenha essencialmente finalizado, terminado no ano de 1972, as suas influências se fizeram sentir em movimentos artísticos tardios, mais conceituais. Com materiais geralmente surpreendentes, os artistas da arte povera queriam se contrapor ao snobismo que existia nas artes. O Giannis Cornelis foi um artista greco-italiano que incentivou os espectadores a se envolver ativamente com as suas obras. No ano de 1969, ele levou 12 cavalos até a Galeria Lático em Roma para inaugurar a galeria e chamar atenção para o espaço. Portanto, arte povera é feminino de povero, que é uma palavra italiana que significa pobre. Assim foi conhecido esse movimento que surgiu na década de 60 na Itália. A arte povera, pobre porque ela propunha a utilização de materiais que eram vistos como inúteis, simples, o que hoje comumente nós chamamos de sucata, que seriam o que? Metais, pedra, areia, madeira, trapos. Assim como a pop art, havia uma tentativa de aproximar as obras do cotidiano das pessoas que eram comuns. Porém, enquanto a pop art ela utilizava a imagem e técnicas massificadas, a arte povera buscava empobrecer as obras de arte. Esse termo, arte povera, novamente recapitulando, foi criado pelo artístico Germano Celan em 1967 por ocasião da exposição realizada por esses artistas. O movimento ganhou muita força na década de 70, influenciado pela arte conceitual. Esses temas e esses materiais utilizados na arte povera, eles buscavam tratar das propriedades dos elementos utilizados e poderiam sofrer transformações com o passar do tempo, por exemplo, a oxidação do metal. Ela também atuou como uma crítica à economia capitalista e à sociedade de consumo, de maneira a provocar reflexões sobre o valor e o uso das coisas. O crescimento do movimento de arte ambiental começou mais fortemente com a nova tendência chamada land art, um movimento artístico que se desenvolveu na América em 1960, quando uma série de escultores e pintores como Robert Simpson produziram obras que interferiram e modificaram de forma permanente as paisagens onde instalaram suas criações, num grande envolvimento com o espaço real. Assim, o artista incorpora a obra no espaço, transformando-a, e diante da expansão da obra, o espectador é convocado a se colocar dentro dela, experimentando-a, não como observador distanciado, mas parte integrante do trabalho, como vemos na figura ao lado na obra de Cristo e Jeanne Claude.
E ô pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zek, cumprindo minhas promessas. Para quem não sabe, está rolando uma série no canal sobre a arte contemporânea e esse é o 2º episódio. Então cola nesse link para assistir desde o início. No vídeo de hoje, vamos ver um tipo de arte que ultrapassa o tamanho de qualquer obra comum, capaz de alterar as paisagens. Land Art, Earth Art ou Arte da Terra foi um movimento ligado à arte conceitual surgido nos anos 60 nos Estados Unidos e na Europa. O objetivo dos artistas era traçar outro caminho que não encontrasse o sistema comercial da arte e o de legitimação das galerias e museus. As obras têm cunho essencialmente conceitual, experimental e efêmero, onde os elementos do próprio ambiente são usados ou fazem parte da obra. Ainda que também apareçam na forma de esculturas, muitos trabalhos da land art acontecem em meio à natureza. Porém, essa arte não é apenas um divertimento desses artistas, mas também representa a importância do ambiente para conosco. Durante os anos 60 e 70, as preocupações sobre o meio ambiente e sustentabilidade começavam a se desenvolver pelo mundo, e com certeza isso influenciou esses artistas. Muitas obras não chegam a durar mais de semanas, e tudo que sobra são registros em foto e vídeo. O caráter efêmero, ou seja, curta duração, contrasta com as dimensões físicas das propostas, mas isso não é uma regra. Algumas obras podem durar décadas, como as ranhuras em desertos, feitos por Michael Heiser. Os materiais utilizados variavam entre folhas, areia, pedras, madeira, mas também plástico, tecido e outros materiais industrializados. Nem toda obra é composta pela natureza fixa no chão. A obra O Campo dos Raios, do estadunidense Walter de Maria, se completa quando as 400 barras de ferro são atingidas por raios. Christo e Jean-Claude se apropriam de materiais industriais e locais conhecidos para criar instalações. Isso quer dizer que suas obras alteram um local público, interferindo na vida das pessoas, mas por pouco tempo. Ainda veremos esse tema por aqui. Minha instalação preferida foi quando eles conseguiram cobrir com tecido todo o parlamento alemão. As obras de Nancy Holt são mais modestas, porém exploram a vista interior delas e costumam envolver túneis e manilhas de concreto. Robert Smithson criou uma plataforma em espiral no Lago Salgado de Utah, no Zewa, que permite que a gente ande por ela enquanto observamos as ondulações na água. Assim, nós podemos não só ver a obra, mas perambular por ela, ver de locais diferentes e interagir, diferente das galerias. Nem toda arte desse tipo é enorme, mas todas preservam alguns desses elementos em suas propostas. Seu tamanho é um aspecto acompanhado de custos altíssimos, tanto que geralmente foram viabilizadas por meio de patrocínio ou suporte de fundações. Algo parecido ocorre com as obras do Jeff Koons. Seus clientes compram o projeto e suas obras levam anos para ficar prontas. Esse foi um dos fatores que limitou a vida da land art no Zewa, que permaneceu em hiato após a crise de 1970 e da morte do líder do movimento no país, Smithson. É cedo para falar em morte, porque essa arte reaparece de vez em quando hoje em dia, e com o avanço do aquecimento global e do desmatamento da Amazônia e de outras florestas muito importantes pelo mundo, eu diria que é mais que necessária atualmente. Esse tema em especial faz parte da arte conceitual, mas não tem problema falar dele agora. Para os interessados, fontes na descrição do vídeo e saibam que tem um filme de 2015 chamado Troublemakers, ou Criadores de Problemas, que narra a história da land art.
Portanto, a arte ambiental pode se valer de meios de comunicação tradicional, como pinturas, poemas e esculturas, novas mídias como a fotografia, cinema e videoarte, além de formas criativas de produção, como instalações, montagens e coleções de objetos retirados da natureza, traduzindo de maneira variada a conexão do artista com o meio ambiente, através do uso ou da representação de materiais naturais. Alguns desses artistas começaram a coletar detalhes da realidade, objetos cotidianos, restos de paisagens, entre outros, incorporando obras com aspectos ecológicos em suas obras. Lang, um artista alemão, apresentou uma coleção de artefatos que ele colecionou em todo o mundo. Sua representação incluía restos de culturas que o homem branco havia destruído. Como exemplo de fotografia na arte ambiental, temos o Sebastião Salgado. Esse fotógrafo brasileiro registra a beleza da natureza, os animais e os povos que nela vivem em suas viagens pelo mundo, de maneira única e instigante, mesclando arte e informação. Atualmente, intervenções pela cidade estão unindo a natureza com a arte dos grafiteiros, como vemos na obra de Robson Melancia. Desta maneira, o artista incorpora elementos da paisagem urbana em seu trabalho, enchendo de graça um muro antes comum, como nessa figura que você vê ao lado. Ficou incrível, né? O cabelo da menina como a primavera. Assim, a arte urbana também conversa com a natureza em sua volta, enriquecendo a paisagem, encantando e até mesmo intrigando quem desfruta dessa nova abordagem artística. Muito lindo o trabalho, né? Vamos ver agora um vídeo que nos mostra um pouco mais sobre essa arte na rua, que integra a natureza com o trabalho do artista contemporâneo. Com isso, percebemos que a arte ambiental evoluiu da preocupação com as formas e materiais para uma relação mais profunda com o sistema ambiental e sua relação com os problemas sociais. Essa abordagem mais ecológica, integrada à ética e restauração, teve, como já vimos, seu início na década de 60, quando artistas visavam promover uma mudança na consciência humana, expandindo o contato com o meio ambiente, com o intuito de protegê-lo, explorando materiais no chão, no solo e na paisagem.
Assim, a arte ecológica, gênero da arte ambiental, integrante da arte contemporânea, tornou-se ainda mais popular na década de 1990, quando as mudanças climáticas tornaram-se foco de preocupação mundial. Explorando vários fenômenos naturais como o vento, a água e a luz solar, ou mesmo restaurando paisagens danificadas, esses artistas expressam na arte o desapego da humanidade pelo meio ambiente e tentam sensibilizar o público para a fragilidade da natureza e a necessidade de protegê-la. Vemos aí no exemplo a obra de Mirli Landerman-Uclis. Pintores contemporâneos como Diane Burco representam fenômenos naturais e suas mudanças ao longo do tempo, chamando a atenção para a mudança climática. O trabalho inicial de Burco consistia em desenhos e pinturas de paisagens americanas, mas em 1977, enquanto voava sobre o Grand Canyon, Burco capturou suas primeiras fotografias aéreas da paisagem, ampliando seus horizontes para os fiordes da Escandinávia e os vulcões do Havaí, Itália e Islândia. E em 2000 focou seu trabalho na geologia glacial, retratando o mesmo local em diferentes pontos no tempo, mostrando os efeitos das mudanças climáticas em locais específicos. Nesse vídeo veremos um pouco mais do que já aprendemos, mas também alguns exemplos de obras contemporâneas, que vem dessa observação atenta da natureza. Olá, meus amores, o vídeo de hoje é sobre arte e meio ambiente, porque o planeta Terra e a nossa conexão com a natureza são uma grande inspiração criativa desde sempre, e desde sempre mesmo porque as pinturas rupestres mais antigas são representações de animais que vêm dessa observação atenta da natureza. Eu sempre fico impressionada com o volume e os movimentos das pinturas de animais na Caverna de Chauvet e a Serra da Capivara no Piauí, que é um dos lugares mais maravilhosos que eu já fui. Tem representações incríveis da fauna pré-histórica. Avançando bastante no tempo, a pintura de paisagem é um gênero tradicional da história da arte. Desde os afrescos em Roma, a primavera na China dos anos 600, o fundo das cenas renascentistas, as paisagens românticas de John Constable, os impressionistas pintando ao ar livre. Avançando mais um pouquinho no tempo, em meados de 1960, os artistas se voltam para a natureza e criam trabalhos engajados com consciência ecológica e experimentações conceituais com a paisagem. O Joseph Beuys, em 1962, propõe uma ação para limpar o rio Elba, na Alemanha. E ele segue realizando outras ações de proteção ambiental, como essa de 1971, que com um grupo de 50 estudantes, ele varre um bosque de Düsseldorf para protestar contra a remoção de uma floresta local para dar lugar a uma quadra de tênis. Em 1982, na Documenta 7, ele propõe um plano para plantar 700 carvalhos na cidade de Kassel e empilhou 700 pedras de basalto que eram retiradas conforme as árvores eram plantadas. Esse projeto levou 5 anos para ser concluído e a última árvore foi plantada pelo filho do Beuys, porque ele já tinha falecido. Em 1968, o artista argentino Nicolás Garcia Uriburu pintou as águas de Veneza de verde. A Bienal estava acontecendo, mas ele não era um artista convidado. Mesmo assim, ele pegou uma gôndola de manhã bem cedo e começou a jogar fluoresceína na água do Grande Canal e pintou as águas de Veneza de verde. O objetivo era chamar a atenção para a relação entre a natureza e a civilização e promover consciência ecológica como parte crítica da cultura. Em 1968 também, a Agnes Diniz realizou uma performance que ela plantou arroz para representar a vida, acorrentou árvores para indicar a interferência na vida e nos processos naturais e enterrou a sua poesia para simbolizar o abstrato, o absoluto e a própria criação. Esse trabalho é considerado a primeira realização ecológica em arte pública. Tem um outro trabalho dela que eu já comentei aqui, que eu acho muito lindo, é de 1982, e ela plantou um campo de trigo de 2 acres no meio de Nova York. Foi uma experiência vanguardista de agricultura urbana, um pensamento sobre o que é feito pelo homem e o natural e como as pessoas abraçam o progresso. Agora, avançando mais aqui próximo dos nossos dias, tem uma artista que eu já fiz vídeo dela há 1000 anos e que eu acho
curiosa a abordagem dela da ecologia, que é a Annie Sprinkle. E ela inventou essa ideia de ecossexualidade, onde você deve ver a natureza como sua amante e não mãe. A mãe tolera quando você abusa e é difícil com ela, já uma relação amorosa tem essa troca de dar e receber, e é isso que o planeta está precisando agora. Então ela promove essas cerimônias de casamento com a natureza. Outro artista que eu recomendo muito acompanhar o trabalho é o Denilson Baniwa. Esses dias eu fui na Pinacoteca reaberta e tem um trabalho novo dele, que é esse jardim que ele plantou no meio do paralelepípedo da entrada. As plantinhas são muito resilientes e na sua obra ele fala da violência contra os povos originários e a resistência indígena, inclusive através da tecnologia. Essa história horrorosa e desesperadora das queimadas no Pantanal e da Amazônia me lembraram muito um trabalho dele que é o Agro é Pop. São cenas com o avião passando na plantação e envenenando a terra, os animais sofrendo. Muito duro e importante. Tem um trabalho famoso do Olafur Eliasson que é o relógio de gelo. Junto de uma equipe de geólogos, ele transportou 12 blocos de gelo glacial derretido para a Conferência de Mudança Climática em Paris. A ideia era pegar dados, notícias, artigos científicos e transformar em algo palpável que você pode tocar, que assim o despertar para a consciência ecológica é mais eficaz. Na pesquisa para esse vídeo eu conheci o trabalho da Alison Janey Hamilton, que chama atenção para como as catástrofes ambientais afetam mais as pessoas em vulnerabilidade. E ainda como esses desastres naturais lançam luz para os desastres sociais que já existem. Então ela criou uma instalação no Storm King Art Center que lembra os milhares de trabalhadores negros que morreram durante duas tempestades históricas, que foram o Grande Furacão de Miami de 1926 e o Furacão Okeechobee de 1928. Outra artista atenta a como a exploração ambiental afeta as pessoas de baixa renda é a Carolina Caicedo. Ela tem uma série chamada Be Damned, que é um trocadilho entre dam, que significa represa em inglês, e damned, maldito. E nessa série ela investiga os efeitos das barragens de mineração, das usinas hidrelétricas e das grandes obras de contenção de água sobre a paisagem natural e a paisagem social de toda a América Latina. Ela fez um trabalho aqui no Brasil para a Bienal de São Paulo e passou por Itaipu, Belo Monte, Usina de Fundão e Vale do Ribeira e fez esse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ela tem também esse desenho muito lindo chamado Minha Linhagem Feminina de Resistência Ambiental, onde ela retrata 100 mulheres ambientalistas do mundo todo. É isso, quanto mais eu continuasse a pesquisa, outros tantos trabalhos incríveis iam me encontrar. Então me contem aqui nos comentários que artistas e obras que tratam da natureza vocês gostam, e aí eu faço a parte 2 desse vídeo, porque é isso, é importante, é maravilhoso, e a gente fica com um pouquinho de esperança na humanidade, porque tem uns dias que só por um milagre. Desta forma, a arte ecológica torna-se uma arte estética, informativa e educativa, que busca promover a conscientização ambiental e o envolvimento da comunidade na restauração da natureza, incluindo regiões selvagens, rurais e urbanas, propondo criativamente novas possibilidades de convivência e sustentabilidade. Arte e sustentabilidade. Assim, vemos que dentro da arte ambiental pode ser feita uma distinção entre artistas ambientais, que não consideram os possíveis danos ao meio ambiente, e aqueles cuja intenção é não causar danos à natureza. A arte sustentável é produzida considerando minimizar seu impacto e sua recepção em relação aos seus ambientes sociais, econômicos, biofísicos, históricos e culturais. Havendo até mesmo artistas que optam pela restauração da paisagem para um estado natural, ou aqueles que utilizam de materiais reciclados ou não tóxicos. Também surgido na arte conceitual do fim da década de 60, eles se opunham aos artistas da land art, que utilizavam a paisagem, como nós vimos, como uma grande tela, impactando o ambiente como um trator, por exemplo, sem se preocupar com as consequências ambientais. Esse movimento expandiu-se após o ano 2000, quando houve uma maior consciência dos problemas ecológicos e sociais. Vamos ver agora um vídeo que exemplifica a utilização de materiais recicláveis e o trabalho de sustentabilidade. O beijo de Rubens Gershman em caixas de remédios. Autorretrato de Van Gogh em cápsulas de café.
a bandeira nacional de sacos plásticos, o rosto do Cristo Redentor em teclados de computador. Essas e outras obras estão na mostra coletiva Arte, Educação e Sustentabilidade de alunos do Colégio São Paulo, no Rio, em exposição no Espaço Furnas Cultural, em Botafogo. Sob o comando do professor de artes Marcos Lanzieiro, estudantes dos 7 aos 10 anos trabalham na escolha e execução das obras, elaboradas a partir de processo de reciclagem e reutilização e vinculadas ao projeto pedagógico da instituição. Mais de 4.250 cápsulas de café expresso formam o autorretrato de Van Gogh, enquanto a maquete da Torre Eiffel precisou de cerca de 5.000 palitos de picolé. Inovações técnicas também fazem parte do projeto educacional, como é o caso de sobras de EVA, material muito utilizado em escolas. A gente considera ser a digital nossa, né? Porque ele está sempre presente nas exposições. Ele foi um material que, uma primeira descoberta nossa, né? Assim, no sentido de ver, poxa, olha como dá certo. Porque aqui você está vendo a espessura do material. Foi criada o que a gente chama lá, a gente sempre tem que ir criando um vocabulário com as crianças, né? O que a gente chama aqui de célula estética. E depois isso tudo é um trabalho de organização plástica. E na criação de possibilidades a partir de formas artesanais bem antigas, como os rolinhos de papel. Fazer os canudinhos, não dá para gente, de antemão, uma ideia de que cor ele vai ficar, ou com o conjunto das cores, que tonalidade vai sobressair, né? Para você chegar a uma obra dessa, você produz 10 vezes o que está aqui em material. Em sua 5ª edição, Arte, Educação e Sustentabilidade apresenta 40 obras, sendo 25 inéditas. E Furnas, que já é um espaço que tem um diálogo profundo, né, com a sociedade e que tem, né, é uma das maiores empresas patrocinadoras, né, de cultura no país. Nos orgulha demais, nos possibilita estar junto ao público, né, um grande público, sendo visitado por um grande público, né, e esse é o objetivo maior, inspirar pessoas. Confira a programação do Espaço Furnas Cultural no site www.furnas.com.br. A arte, como vimos, é o reflexo da cultura e de suas diversas manifestações de sua época. Ao mesmo tempo que entretém, ela também pode expor ideias que contrapõem e questiona atitudes vigentes da sociedade, tornando-se uma arte de protesto. Esse movimento, o artivismo, tem um vasto repertório de ação, sendo um dele os ecologistas, que através das expressões artísticas buscam conscientizar as pessoas dos efeitos devastadores do mau uso da natureza. A seguir, veremos a obra de um ativista ecológico, que recicla o lixo que encontra na praia onde vive, em obras que nos faz refletir sobre a atitude do ser humano frente à natureza. De rolê pela Praia de Pipa, eu me deparei com o trabalho de um artista que resolveu usar a sua arte para defender o seu pedacinho de mundo, o Rafael do Nascimento Santos. Eu acho que cada um tem que fazer sua parte, né, cara? Sem esperar que todo mundo faça. Você fazendo para você mesmo, né? Tá fazendo alguma coisa pro mundo. E tem quanto tempo que tu faz esse trabalho de conscientização aqui? Faz uns 4 anos, eu acho. Uns 4 anos? Na verdade, quando eu comecei a fazer isso, eu tava fazendo anonimamente, né? Ia no lixo, saía daqui de 5 da manhã, né? Ia na praia, recolhia, lavava o lixo, fazia esses trabalhos e retornava novamente para a praia. Hoje, como artisticamente falando, eu me sinto mais realizado fazendo isso do que qualquer outra coisa, tipo um peixe, uma pintura, tá ligado? Porque isso aqui causa impacto, né? Por que tu faz esse trampo? Uma forma de pagamento que eu dou ao lugar, porque o lugar me deu casa, me dá trabalho, me dá dinheiro. Então isso é uma forma de contribuição que eu dou pro lugar, né? Eu amo tanto, né? Eu adoro esse lugar. Eu tenho que cuidar dele, né, cara?
E parabéns pelo trabalho aí, segurando a bandeira. Jogo sujo vai ter que acabar. Já chegaram os guerreiros da nova era. Da nova Franz Krajberg, artista ativista. Radicado no Brasil, o polonês Franz Krajberg denunciava através da pintura, da escultura e da fotografia a violência do homem contra a natureza. Esse artista, que perdeu toda a família no Holocausto, se refugiou na natureza de Minas Gerais e posteriormente da Bahia, onde utilizava de troncos e galhos calcinados pelas queimadas em esculturas, em sua maioria vermelho e preto, que para ele representava fogo e morte. Vamos ver agora um pouco sobre a vida e as obras desse artista. Outra história de amor pela floresta nos leva a um endereço que o mundo inteiro respeita e admira. Aqui mora uma lenda viva. Ele é pintor, escritor, fotógrafo, escultor. É polonês, tem 96 anos, é sobrevivente da Segunda Guerra e há décadas vem protestando contra a devastação da Mata Atlântica. E sobre o tronco de um pequizeiro queimado, construiu a casa dele. E lá vem ele, feliz com a nossa visita. Franz Krajberg vai nos mostrar que o amor pela natureza é capaz de grandes transformações. E o sítio onde mora, em Nova Viçosa, extremo sul da Bahia, é um belo exemplo. Em 1972, quando chegou aqui, o sítio tinha acabado de ser desmatado e a vegetação estava morta. Krajberg, então, resolveu refazer a mata. Comprou 10 mil mudas de espécies nativas e replantou tudo. 45 anos depois, o que era terra arrasada está desse jeito aí, ó. Floresta densa, exuberante. E no meio da floresta que plantou e viu crescer, Krajberg construiu quiosques que funcionam como um museu particular, onde ele guarda o seu próprio acervo. Aqui estão mais de 300 peças, e todas elas foram criadas com pedaços de árvores, cipós, recolhidos nas derrubadas, nas queimadas. Vamos lá? Mesmo com dificuldade para andar e falar, o mestre faz questão de contar a história dessa obra maravilhosa. Essa aqui o senhor não vende de jeito nenhum. Esta também não tem preço, ele diz. Foi exposta em Paris. Muito mais que poesia em forma de arte, a obra de Franz Krajberg é também um símbolo da capacidade que a natureza tem de se regenerar, de renascer. Por afetar as condições dos ecossistemas, essas práticas artísticas abordam também a política, a cultura, a economia, a ética e a estética, abrangendo grupos interdisciplinares como cientistas, filósofos, geólogos, biólogos, ativistas, grupos comunitários e, é claro, artistas, visando restaurar sistemas ecológicos de maneira artística. Buscando preservar e vitalizar as formas de vida e os recursos da terra. A interação entre esses diversos profissionais nos ensina a utilizar de forma racional os recursos naturais, como a água, a terra e o ar, nos mostrando os danos causados ao meio ambiente, quando há o consumo inapropriado e fortalecendo a relação entre a arte, a cultura e a sustentabilidade, através de obras bidimensionais e tridimensionais. Assim, proponho que você crie uma arte a partir de materiais que seriam desprezados na lixeira, criando assim uma obra contemporânea e consciente com o momento vigente.
em que a grande parte da sociedade está disposta a reverter o quadro de destruição ambiental em que vivemos, a fim de construirmos uma forma de coexistir com toda a natureza que nos cerca, nos alimenta e nos presenteia com sua beleza.